Pedro, este atual presidente da Associação Mutualista, já condenado a coimas, etc., continua à frente desta instituição com todas as dúvidas que são levantadas. De quem é que é o problema? Dele não é seguramente, é de falta de fiscalização. Hoje ouvimos troca de argumentos a dizer eu sou competente, não é o governo diz que não é, que é o Presidente dos Seguros. Estamos nisto. Ninguém sabe quem é competente para fiscalizar um homem que foi condenado. Bom, ele está inibido de ter funções no banco. Ele é Presidente da Associação Mutualista. E, portanto, ele neste momento não podia exercer funções no Montepio. A primeira responsabilidade é dos associados desta Associação Mútua, que o elegeram mais uma vez contra todos os avisos. Eu devo dizer que isto é um tema para o qual eu olho com enorme perplexidade e acho que é um tema de enorme risco. É uma história semelhante à do BES e do GES, mas com um fluxo contrário. No BES e no GES o problema era a forma como o grupo estava a contaminar o banco. Aqui é um problema um pouco de sentido inverso, a forma como o banco pode contaminar uma associação mutualista. Mas como é que vês esta troca de eu não sou responsável, Bom, ninguém é responsável por supervisionar isto e ver a idoneidade do senhor? Eu devo dizer que há claramente um vazio que existe há muito tempo em relação a uma associação mútua. E porquê? Porque a instituição que, em teoria e de acordo com a lei, tinha a responsabilidade de regular a associação mútua, não o banco, a associação mútua era o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, a Direção-Geral da Segurança Social. Quem conheça minimamente a Direção-Geral da Segurança Social, que é um órgão técnico ou normativo, percebe que está vocacionado para receber os relatórios e contas, arquivá-los e não tem qualquer vocação para regular uma mútua com estas características e com esta dimensão. Não vale a pena iludir, basta conhecer minimamente o que são estas direções gerais. Não é a vocação, não foi desenhada para aquilo, não tem pessoas com estas competências e, portanto, este vazio foi, entretanto, corrigido com a regulação a passar para um novo órgão. Agora, há aqui um conflito sobre se, neste processo, há aqui um vazio de responsabilidade. E, vai-se continuando. Mas, entretanto, vai-se continuando. Mas eu devo dizer que o que me surpreende aqui, eu percebo que o sistema judicial tenha os seus temas e os seus tempos e que demore a julgar um conjunto de casos. Até percebo que o supervisor tenha também os seus tempos e não possa fazer declarações definitivas sobre a idoneidade. Há um conjunto de, por exemplo, peças que aqui a RTP passou pouco tempo antes das eleições para o Montepio, que, a meu ver, eram suficientes para mostrar que Tomás Correia não podia ter qualquer tipo de responsabilidades a este nível também, não só na banca, como seja a história de aumento do capital do Montepio com recursos próprios do Montepio, emprestando dinheiro a clientes que são sempre os mesmos, aliás, são os mesmos que participaram em soluções análogas no BES. O que é que me causa perplexidade é a forma como Tomás Correia tem uma espécie de enorme bloco central a apoiá-lo. E como isso não te preocupa? Eu sobre isso queria dizer qualquer coisa. Eu sou da Comissão de Honra dele. Já vais e tens que fazer 30 segundos no fim para responder a isto. E isso porque, independentemente do regulador, do Banco de Portugal, do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, dos seguros, há aqui uma responsabilidade de quem suporta Tomás Correia, porque é alguém que de facto já devia estar afastado. Eduardo já vai falar. Ricardo. Eu acho que o Montepio era o banco que faltava, porque foi aquele do Oliveira e Costa, BPN, o BCP, o BPP, o BES, a Caixa de Crédito e agora o Montepio. Ou seja, isto de facto foi uma hecatombe que revela como as elites financeiras em Portugal nos governaram mal. E, sobretudo, com uma enorme cupidez. Porque eu acho que o que está na base disto tudo é a vontade de ganhar dinheiro depressa, custe o que custar. E isso passa por todo o sistema financeiro, começou no BPN, acaba no Montepio. Segundo ponto, não há dúvida nenhuma que, sem apagar que o mal está nestas instituições, também a capacidade de resposta das instituições, de regulação do Ministério Público, tem sido insuficiente e lenta. Não os culpa eles como principais responsáveis, mas não também têm ajudado. É absolutamente incompreensível que o caso do BES esteja há 5 anos em inquérito sem fim à vista. Dito isto... Questão da supervisão no caso de Tomás. Bem, eu sou competente, não é o governo, não é... Isto é absolutamente inaceitável. Isso é incompetência legislativa. Agora, eu queria chamar a atenção, depois destas duas notas, a cupidez
a vontade de ganhar dinheiro depressa, que atravessa todo este sistema financeiro, e a incapacidade, a insuficiência da resposta das autoridades, há uma consequência terrível para isto. É que nós hoje temos, com exceção da Caixa, e o Montepio ainda, mas é um banco pequenino, nós temos a banca portuguesa. E a Caixa de Crédito Agrícola. A Caixa de Crédito. Não esquecer, porque... Sim. Nós temos a banca, e isto é uma situação absolutamente única a nível europeu, em mãos que não são nacionais. Nós temos o sistema financeiro português nas mãos de capital estrangeiro. E isto é uma coisa que o país vai pagar a prazo. Mas isso em relação ao Montepio? O Montepio ainda não está nessa situação. Por isso é que eu estou a dizer. O Montepio ainda não mas é a questão de gestão. Mas não vai, não vai porque tem esta estrutura da Associação Mutualista. Mas o panorama geral do sistema financeiro é de facto é de facto terrível. E eu chamo a atenção. Isto não existe em Espanha, em França, na Alemanha, em Itália, em Inglaterra, em lado nenhum europeu. E isto resulta, de facto, de que o sistema financeiro, ao abrigo do qual houve muitas pessoas já ficámos com a ideia. Pronto, só para dar... Eu acho que podemos dar a resposta ali Tens que fazer o ponto prévio de esclarecimento sobre falar desse assunto. Com certeza que sim. Se eu tivesse um conflito de interesses, não haveria, ou seja, se tivesse sido advogado, como já tivemos aqui um programa em que o Ricardo era advogado num processo, nós falámos do processo e o Ricardo não esteve cá, porque é assim que os advogados se devem comportar. Mas neste caso? Se eu tivesse algum conflito de interesse em algum dos temas que estamos aqui a debater e alguma vez tivesse sido advogado de algum deles, não abriria a boca sobre o tema. Mas o que devo registrar para a transparência dos espectadores é a minha parcialidade. Porque, em resposta à tua pergunta, porquê é que ele continua à frente? Ele continua à frente porque a Associação Mutualista, que não é o banco sobre o qual já se tomaram todos os remédios, diz o Banco de Portugal, a Associação Mutualista é uma associação democrática, onde estão inscritos 600 mil portugueses, eu sou um deles, com as cotas regularmente em dia. E, portanto, votaste em Tomás, como diz o Pedro, votei em Tomás Correia por duas razões. A primeira, porque, portanto, tendo esta parcialidade registada, não me sinto inibido de me pronunciar sobre o resto. A parcialidade vai, aliás, mais longe que isso. A parcialidade vai, acredito, porque não há prova em contrário, está um processo a decorrer e eu acredito na inocência, na presunção de inocência. E depois, mas eu já explico qualquer coisa um bocadinho mais séria sobre isso, mas por duas razões apoiei. A primeira é porque todas as pessoas, à exceção da doutora Idália Serrão, que faziam parte daquela lista, todos os outros 4, e a doutora Idália Serrão, tenho muita consideração, só não conheço e nunca privei com ela. São pessoas que conheço e por quem registro novamente a parcialidade da amizade. A segunda é porque, mesmo por causa daquilo que o Ricardo estava a dizer, porque tudo isto de que falamos sobre o Montepio é muito pouco comparado com o que falamos sobre outros bancos. E porque, lá está, novamente a minha parcialidade. Todo o meu dinheiro, pouquinho que é, está em duas instituições que sobram portuguesas. E privada só sobra uma, tirando a Caixa Económica, que acabará juntamente com o Montepio um dia mais tarde ou mais cedo, sobra o Montepio Geral e sobra a Caixa Geral de Depósitos. E sobre o Montepio Geral e o Banco de Portugal, quero dizer uma última coisa. Eu não acredito em bruxas, mas que às vezes há. E há 4 anos que não havia nada de decisões sobre o Montepio. Quando as coisas são graves e as instituições levam 4 anos a agir, uma pessoa questiona-se um bocadinho sobre a gravidade das coisas. E o que eu registro é que cada vez que o seu governador do Banco de Portugal tem um problema, quem tem um problema a seguir é o Montepio. E eu, enquanto depositante do Montepio, não acho graça nenhuma. Mas isso não quer dizer que há um bloco central a sustentar o Montepio e Tomás Correia? Olha, eu sou militante do PSD com as cotas em dia, embora não exerça política no ativo há muito tempo. Acabei de explicar porque é que acho que era a melhor lista e votei nela. Muito bem.